Pode ser para a igreja, amém, irmãos? Amém. Antes de entrar no mundo da palavra, nós vamos louvar o seu cuidado cristão. É um hino grandão, tá? Pode sentar a igreja. Sempre, sempre seguirei a Cristo, onde quer que Ele for, eu o seguirei. Sempre, sempre seguirei a Cristo, onde quer que for, eu seguirei. Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Irmãos, eu quero entrar no rolo da palavra de Deus aqui. Eu tinha até estudado, lido um pouco a palavra de Deus em casa. Aí o irmão João leu e citou aqui, até a passagem aqui. Mas eu quero ler aqui no livro de Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 7, versículo 21, que nos ensina a construir em algo sólido. O João leu aqui o que eu tinha lido em casa. Ele, na oração, ele citou uma passagem que eu li em casa. 21. Mateus 7, 21. Foi Lucas? É Mateus 7, 21. Eu li a passagem do pastor Jorge, que é o Josué capítulo 10. Está vendo? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus desse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque ensinava com autoridade e não como os escribas. Amém? Glória a Deus. Por que a multidão ficou admirada com a doutrina de Jesus? Porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas. Por quê? Porque escribas, ele, na época, era judeu. É um escrivão letrado judeu. O judeu tinha um grande conhecimento, mas que não tinha autoridade. Jesus, muito pelo contrário, tinha autoridade, não ensinava para os escribas. Os escribas ensinavam, aleluia, ministravam aquilo que ele tinha estudado, aleluia. E muitas vezes até trechos da palavra de Deus que não tem nada a ver, né, mas foram torcidos, aleluia, que mudaram até algumas passagens e ensinava, aleluia. E não tinha autoridade, mas o Senhor Jesus aqui, a multidão se admirava da sua doutrina, porque além do Senhor ter conhecimento, ele tinha sabedoria e tinha autoridade.
E a coisa mais interessante nessa passagem aqui, irmãos, porque que é mais fácil construir na areia, irmãos, que é mesmo trabalhoso. Não é verdade, irmãos? Não é mesmo trabalhoso construir na areia? Não é mais fácil do que construir na rocha? É mais fácil construir na areia do que construir na rocha, porque construir na rocha é trabalhoso. Aleluia. E prende mais esforço. Você tem que trabalhar em cima da rocha, construir ali. Mas a coisa mais interessante aqui, que Jesus compara aqueles que ouvem a sua palavra e põe ela em prática, não na vida dos outros, mas na sua própria. Ele comparou com alguém que tivesse edificado a sua casa sobre a rocha. E porque o Senhor citou chuva, rios, ventos, chuva vem do alto, né, irmãos? Vem do alto. Aí fala das provações que o Senhor muitas vezes faz passar por provações. E os ventos vêm de onde? Vêm do lado. Quanto vento sobe à nossa volta, né, irmãos? Através de perseguições, através de calúnias, através de uma afronta, aleluia. E outros que vêm de baixo, né, irmãos? Que formam rios e combate contra a casa. Irmão, olha, nós somos provados por Deus, somos perseguidos e somos tentados pelo diabo. A provação vem de cima, as perseguições vêm do lado e as tentações vêm de baixo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não vem do alto. E aí fica mais trabalhoso, difícil, mas o Senhor nos dá graça para passar por esses três processos: processo de provação, processo de perseguição, processo de tentação. Aleluia. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e edificamos nossa casa sobre a rocha, nós passamos por tudo isso, mas nós não somos abalados. Aleluia, glória a Deus. Porque a nossa vida está alicerçada na rocha. E se nós formos fazer uma pesquisa na palavra de Deus, estudar acerca da rocha, o próprio Senhor Jesus Cristo já havia a menção dele, que ele seria a rocha, aleluia, a pedra de esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram, que os escribas rejeitaram. Essa foi posta por cabeça de esquina. Eu estava vendo os estudos lá, alguns dias em casa, mostrando onde ficava a pedra de esquina, às vezes no canto. Estava aqui no canto, para segurar as duas paredes. E às vezes quando ele fala aquele arco, né, aquele arco, mas aquela, a pedra que sustenta aquilo é aquela do meio. Aquela do meio, é aquela pedra do meio que não deixa tudo cair. E vai fazendo, vai construindo, quando se junta, ele bota a pedra no meio. Aí depois tira, quando vai cair, quando o negócio pesa, aquela pedra do meio sustenta tudo. Jesus é essa pedra. Aleluia. Em que nós temos edificado a nossa vida? Porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos edificando a nossa casa na rocha. Aleluia. E aí pode ser chuva, pode formar rios, pode soprar ventos e combater com aquela casa, contra aquela casa, ela não vai cair, porque está construída em algo sólido. A palavra de Deus na nossa vida é o que nos mantém de pé. A palavra de Jesus na nossa vida é essa rocha. Aleluia. E aí o Senhor diz aqui: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, mas não estava edificando a rocha. Não expulsamos demônios, mas não estava edificando a rocha. Não fizemos muitas maravilhas, mas não estava na rocha. Porque para estar na rocha tem que obedecer a palavra. E não adianta eu obedecer 9 e até se eu não obedecer. São 10 mandamentos. Se eu não obedecer, se eu obedecer 9 e tropeçar um único, cai todos
10 por terra. Aleluia. Eu estava meditando aqui numa coisa aqui, irmãos, até no livro de Mateus capítulo 5, acerca das 10 virgens. A Bíblia diz que 5 tinha lâmpada, as 10 tinha lâmpada, mas somente 5 tinha vasilhame, as outras 5 não tinha. Todas elas tinham lâmpada, todas as 10 estavam com a sua lâmpada acesa, mas quando o noivo foram encontro do noivo, que o noivo demorou, o que aconteceu? Veio o sono, todas as 10 dormiram, e as lâmpadas se apagaram. Mas quando ouviu um clamor, eis aí o esposo saiu de encontro, que foram acender, 5 tinha azeite, as outras 5 não tinham. Muitas vezes nós estamos andando com pessoas assim, pessoa com sem azeite, e não será nós que vamos encher o vasilhame deles. Eles têm buscado do mesmo jeito que nós estamos buscando. Aleluia. Aí quando o noivo veio, a gente estava preparado, entrou com ele para as bodas, para o casamento, fechou a porta. Irmãos, a porta está aberta. Só essa porta, quando se fechar, não vai abrir mais. Não adianta bater mais na porta. Irmão, vai ser grande o desespero quando a porta da graça fechar. Que o Senhor Jesus buscar a sua igreja. E que aqueles que obedeceram a sua palavra estiver do lado de dentro, quem estiver de fora, vai ver, irmãos, quem ficar vai ver o desespero que vai ser para os crentes que achavam que do jeito que estava não estava bom, não estava. Aí vai ser desespero total. Viu, irmãos? Eu creio que vai ter até crente nessa hora suicidando. Não vai adiantar mais ler Bíblia. Nessa hora, depois que eu venho buscar a igreja, que arrebatou os fiéis, arrebatou aquele que estava edificando sua casa sobre a rocha. Quando o Senhor arrebata esse, aleluia, não vai adiantar mais jejuar, não vai adiantar mais fazer vigília, não vai adiantar mais ler Bíblia. Não vai adiantar mais a Bíblia. Isso aqui não vai ter mais valor algum. Isso aqui não vai ter mais valor algum depois do arrebatamento. Amém, irmão? Depois do arrebatamento, depois de jogar fora, não vai ter mais valor algum. Só vamos ter que fazer uma coisa. Uma única coisa. Tem que ficar. Permanecer fiel. Aquilo que aprendeu. Somente isso. Permanecer fiel à palavra de Deus. Porque vai ser grande a perseguição sobre aqueles que ficarem aqui. Uma única coisa, não pode negar o nome do Senhor, porque é o que vai acontecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O próprio Senhor Jesus diz aqui, Senhor, Senhor, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Está falando da igreja. Não é qualquer crente, irmão. Não é de qualquer maneira que nós vamos chegar lá. Mas aquele que faz a vontade do pastor Jorge, não. Do pastor Marco, não. Do pastor João, não. Daquele que faz a vontade de Deus. Aleluia. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Jesus nem colocou ele aqui, colocou o Pai, dando glória ao Pai. Está no céu. Aí Jesus diz aqui, e muitos me dirão naquele dia, vão lançar no rosto de Jesus, Senhor, 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 não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas, mas nunca largou o pecado, aqui pegava o culto. Nunca obedeceu a palavra de Deus conforme Deus manda. Quantos preferem andar, acha que do jeito que está andando vai estar bom? Não está, irmão, não está bom. Nós temos que procurar melhorar a cada dia. Aleluia. O Senhor Jesus havia dito para os discípulos assim, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Dois elementos que não se estragam. Existem dois elementos que não se estragam, que é o sal e o mel. Mel não estraga. Aí Jesus falou assim, se o sal, se não salgar mais, para que presta? Não presta para nada, nem para o monturo. Lança fora.
Assim é na vida do crente. Irmão, o Senhor Jesus está falando para os discípulos: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia. Falou para os discípulos. E hoje o Senhor está falando conosco. Irmãos, o que o sal causa quando está demais na comida? Sede, irmão. Quando põe sal demais na comida, a primeira coisa é beber água. Não é isso? Beber água. O povo, irmãos, não tem sede, porque na vida dele não tem sal. Precisamos resgatar tudo isso na nossa vida, de que o Senhor Jesus ensinou. E sermos, irmão, a coisa é tremenda. E nós vemos aí, aquele que deveria ser sal, o que deveria ser sal foi o carnaval. Está salgando alguma coisa lá? Aqueles que deveriam ser luz no carnaval, foi luz lá? Olha os tipos de crentes que estamos sendo provados a cada dia. E se aqueles que estavam sendo provados por Deus foram reprovados, porque eu vi ali, ó, mulher de pastor que largou pastor para sair de escola de samba, pastor lá no carnaval dizendo que o carnaval não é do diabo, outro pastor foi lá no carnaval e a Globo foi em cima dele. Eu vi aquele dia da Globo, a Globo foi em cima dele para fazer entrevista, já mesmo para afrontar a igreja. São pessoas que não são luz, são pessoas que não estão salgando. E a Bíblia diz que nós não devemos carregar jugo, andar com jugo desigual. Aí, o que é jugo desigual, irmãos? O que é o jugo desigual? Colocar no jugo, porque no jugo coloca dois animais, um do lado do outro. Aí coloca um cavalo de um lado e no outro vai colocar uma vaca. O jugo está desigual, eles não vão andar igual. Aí bota um cavalo de um lado e bota um cabrito do outro. O jugo está desigual. Muitas vezes nós estamos assim, andando com jugo desigual, com pessoas que não vai acrescentar nada à nossa vida espiritual. E a palavra de Deus sempre aconselhou a se afastar desses, porque automaticamente nós vamos estar fazendo igual ele e estamos enfraquecendo. A Bíblia ensina: anda com o sábio e tu vais ser sábio. Anda com o sábio e tu vais ser sábio. Porque se nós andarmos com quem não é liberto, nós vamos praticar as mesmas falhas que a pessoa pratica. Por isso que a palavra de Deus nos aconselha a afastar e não ter como inimigo, não. Não é ter como inimigo, mas se afastar para não sermos influenciados. Aleluia. A própria palavra de Deus nos ensina a não andar com qualquer tipo de crente, até com crente. Se o crente não está obedecendo a palavra de Deus, não anda com ele. É a Bíblia que fala. Foram os discípulos, foram os apóstolos que aprenderam com Jesus. A coisa é tão séria, irmãos. O arrebatamento é um só, que quando a porta se fechar, muitos vão bater. Não vai adiantar bater na porta, porque ela não vai abrir. E não vai haver uma manifestação sequer do Espírito de Deus ou do Senhor Jesus para aqueles que ficarem de fora. Haverá um silêncio do céu para aqueles que ficarem fora. A trombeta que vai ser soada é para despertar aqueles que estão aguardando o arrebatamento da igreja. Aleluia! Não é qualquer crente, é aqueles que estão aguardando a vida do Senhor Jesus. A trombeta vai ser exatamente para fazer levantar do sepulcro aqueles que morreram esperando na promessa. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória! Aleluia! Aí o Senhor Jesus falou: vamos jogar no rosto dele. O Senhor Jesus já sabe.
Aqui, ó. Muitos me dirão daquele dia: Senhor, Senhor, nós expulsamos, não pregamos o Evangelho? É que está aqui. Não profetizamos nós em teu nome? Não expulsamos o demônio? Não fizemos muita maravilha? Nós vemos tudo isso na igreja. Pessoa, ó, profetizando. Você vê na igreja. Tem muitos falsos profetas na igreja. Na internet aparece muito deles. Tem um molequinho de 14 anos lá em São Paulo. Ô moleque falso profeta. 14 anos já, irmãos. Entregando mentira. 14 anos já. E as pessoas pagando e comprando 5 mil, 6 mil para poder ir para a igreja. Fingindo que está sendo arrebatado que não está. Entregando um montão de mentira. Que Deus não está dando. Aí nós vemos muitas pessoas expulsando o demônio no meio da igreja. Não, no meio da igreja, expulsando o demônio. Aí nós vamos ver no meio da igreja fazendo muitas maravilhas. E faz mesmo. E muitas vezes é Deus usando, tá? Mas a vida dele está fora. Deus vai usar porque ele está usando a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem nada a ver com o que ele está fazendo, não. Ele vai pregar a palavra de Deus e a pessoa vai crer e o milagre vai acontecer na vida daquele que crê, mas o bico da espada está apontado para ele. Não é de qualquer maneira. Aleluia. E muitas vezes nós estamos passando por perseguição por andar na verdade, irmão. Irmão está vendo um vídeo, acho que eu mandei até para o irmão João. Em 2 dias, lá na Síria, mataram 1.400 crentes. Em 2 dias, 1.400 crentes que não negaram Jesus morreram. A coisa mais triste é que não tem um que venha defender. Não tem um que venha defender. Aleluia. No meio da rua, o cara um pedaço de pau mais forte que um cabo da guitarra e desce mesmo com saúde no lombo dos crentes. E eles andando de 4 no chão, ganhando paulada. Eu vi o vídeo lá do morto lá, sangue para tudo quanto é lado, por causa do Evangelho. E nós aqui, irmão, qual é a nossa luta, irmão? O irmão falou de mim, não vou mais para a igreja. A irmã olhou para mim, eu não entendi o olhar da irmã, eu não vou mais para a igreja. Qualquer coisinha aqui para o crente. Em que nós estamos edificando a nossa vida, irmão? A nossa vida está sendo edificada na rocha ou na areia? Porque quando vem a tempestade, a primeira coisa que acontece é a água levar a areia. Irmãos, sabe como é que é terrível o quintal? Sabe como é que é terrível o quintal? Era quando chovia, que trazia areia lá de cima, e lá de cima, e aquele monte de areia lavada parava na porta, lá no portão de casa. Lá ia eu com o carro de mão jogar. A chuva leva areia, irmão. Se a tua vida está edificada na areia, cuidado com a chuva, porque ela vem até tempestade. E aí vem, sopra vento também, meu irmão. Quando chove muito, forma rio, a areia em que você construiu sua casa vai embora e tu vai cair. E a Bíblia diz que o tombo é feio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai dizer: direi abertamente. O Senhor vai dizer, aqui o Senhor diz, vai dizer abertamente, mas e na verdade o Senhor não vai dizer nada, a pessoa já está sabendo o que ficou. Ele está dizendo aqui para aqueles da época, e vou dizer abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que é iniquidade, irmãos? Pecado costumeiro, que costuma costumeiro pecado, para começar lá todo dia. É pecado acumulado. Iniquidade é pecado descontrolado que a pessoa comete todo dia. Dentro da igreja tem pessoas que já não cometem mais pecado. É iniquidade, já está demais. Mas aí o Deus que não dorme tira do meio da igreja para não influenciar o rebanho. Meu irmão, o próprio Senhor Deus tira. O próprio Senhor Deus disse ali que aquele que usa de engano não permanecerá na congregação dos que tira Deus.
E Deus tem as formas dele tirar. Deus tem várias formas. Deus prepara e leva. Para toda a igreja não perder o temor. Porque quando vê o crente na rebeldia fazendo e acontecendo, e nada acontecendo com ele, o que vai acontecer? Vai estar encorajando as pessoas a fazer a mesma coisa dele. Mas aí vem a cobrança de Deus. Aí vem as cobranças de Deus. Muitas vezes estão sendo provados por Deus e não é pelo diabo. É Deus nos provando. Deus. Quando tiver a tempestade, desce a chuva do céu. E na Bíblia, a chuva, o orvalho, ela na simbologia representa as bênçãos espirituais. Deus derramando bênçãos na nossa vida. Mas quando fala de ventos, nós vemos na Bíblia, o que é vento na Bíblia? Vento de doutrina. Vento contrário. Não vem na Bíblia quando os discípulos estavam em alto mar, e aí o Senhor permitiu soprar aquele vento forte, foi para manifestar sua glória para os discípulos. Pode soprar o vento que quiser soprar. O controle está na mão de Deus. Aleluia. O mesmo Deus que permitiu soprar, o mesmo Deus tem poder para dar uma tempestade. Aí nós vemos aqui na palavra de Deus também, aleluia, que nos exorta a edificar nossa casa sobre a rocha. E você não sabe como é que vai vir uma tempestade por aí? Então nós temos que nos preparar para o futuro. Edificar sobre a rocha, você deve estar se preparando para o que possa vir contra a tua vida. Sem contar os ataques do diabo, né? Que vem. Primeiro ataque do diabo é quando você aceita Jesus. Segundo ataque do diabo é quando você começa a obedecer a palavra de Deus. A intensidade do ataque do diabo é quando você começa a afastar de pessoas que não acrescentam nada na sua vida. A tendência é o ataque aumentar. E os maiores ataques muitas vezes é dentro da nossa casa e dentro da nossa igreja. E não tem para onde correr. Você sai da igreja aqui, vai para outra lá está pior. Então não tem para onde correr o negócio. É consagrar sua vida, é obedecer a palavra de Deus, é jejuar, orar, é se fortalecer, se consagrar, é tornar-se sal da terra e luz do mundo, e deixa o resto com Deus, que Deus dará a vitória. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, né, irmão? Está aí.